Olá, eu sou o professor Wilson Duarte e nós estamos aqui para mais uma aula de História, juntamente com a professora intérprete Williane. Hoje nós vamos debater, identificar, discutir, distinguir muitas características do Brasil que precisam ser revistas e que nós precisamos sim estudar, reestudar e continuar estudando e debatendo. Observem o título da aula de hoje. Há 5 séculos, índios e negros são massacrados no Brasil. Nós precisamos levar esses assuntos em pauta, nós precisamos discutir para identificar por que isso ainda acontece no Brasil. Para fazer esse diálogo, essa conversa nesse dia de hoje, nós vamos começar com essa imagem que traduz um pouco daquilo que nós precisamos. Observe a feição do indígena, observe a feição dessa cidadã negra. Ponderem um pouco o que sentem, o que pensam e pelo que eles lutam. No primeiro momento, nós vamos analisar como o índio ele foi tratado, retratado no Brasil já na Primeira República. Observem, pois, ao tomar o poder, os militares expulsaram do país o imperador Dom Pedro II e organizaram o governo provisório. Em 1891, fica pronta a Constituição Brasileira, que estabelecia o regime político como uma república federativa. Mas o que esse documento traz sobre os indígenas? Observe você. Os povos indígenas, eles não são citados no documento da Constituição, que é onde se reúnem as nossas leis, onde está descrito os parâmetros de governo dos nossos estados, municípios e do Brasil também. Não se fala sobre os indígenas. De acordo com o Código Civil da República de 1916, os indígenas foram considerados populações incapazes de exercerem seus direitos e de atuarem efetivamente como cidadãos. Desse modo, esses povos deveriam então ficar submetidos à tutela do Estado, até que após um longo período, um longo processo de reeducação, eles pudessem ser integrados à civilização brasileira. Ou seja, existia uma necessidade de tornar esse índio civilizado. Então, é negado o direito de participação, de representação, de reconhecimento e de valorização daquilo que eles traziam como cultura. Nós temos outros textos normativos de leis relacionados aos povos indígenas, ao indígena no Brasil. Nós temos o Decreto 8.072 de 1910, nós temos a Lei número 5.361 de 1967 e a Lei número 6.001 de 1973. Nós vamos nos ater um pouquinho nessa Lei 6.601 para analisar algumas dessas características. Observemos, então, algumas dessas características. Lei de número 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Observe o que ela estabelece. No inciso 3º. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. Assegurar aos índios a possibilidade da livre escolha dos seus meios de vida e subsistência, garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso. Respeitar o processo de integração do índio à comunhão nacional, à coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradição, usos e costumes. E também é criado, nessa mesma época, justamente a ideia
de defender, de deixar que o índio seja o administrador do seu território, da sua cultura. Mas eu pergunto para você, mesmo com essas leis, com essa lei de 73, os direitos indígenas são respeitados? Hoje, o direito do indígena, ele é respeitado? Eu preciso que você pondere um pouco sobre essas duas imagens que vocês observarão aqui. E pense justamente nessa perspectiva. O que esses indígenas estão fazendo? Onde é realizado essas manifestações? Qual a importância de ser realizadas essas manifestações nesse respectivo lugar? E o que será que esses índios estão buscando? Nesse momento, eu peço que vocês ponderem. Nesta mesma perspectiva de conhecer, de dialogar, nós vamos agora discutir sobre o que é chamado de mito da democracia racial. Para explicar para vocês o que é esse mito da democracia racial, eu selecionei alguns textos que nós vamos observar e também nós precisamos fazer uma comparação. A luta do negro no Brasil, ela é bem diferente da luta do negro do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E por que isso acontece? Porque aqui nós temos o famoso mito da democracia racial, onde a nossa sociedade ela uniu essas três raças, índio, negro e o branco, numa sociedade feliz, sem conflito. A elite, então, ela cria esse discurso. E nós não temos esses confrontos como acontece nos Estados Unidos, onde o racismo lá ele é escancarado. O nosso racismo ele é escondidinho, ele é debaixo do pano, ele não aparece. E quando aparece, as pessoas geralmente começam a fazer um discurso contra. Eu trouxe para vocês nessa aula de hoje a letra de uma música da Elza Soares, essa distinta senhora que aparece aí para vocês nessa foto, e ela diz o seguinte na letra dessa música: a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego. Quem é Elza Soares para que ela possa fazer isso? É interessante nós pensarmos e ponderarmos um pouco. Aos 13 anos, se apresentou escondida pela primeira vez na Rádio Tupi. Ela surgiu magra, com roupas remendadas por alfinetes e uma sandália da mãe. O visual provocou um deboche por parte do apresentador Ari Barroso, que questionou o lugar de onde a garota tinha vindo, ao que ela respondeu: do planeta Fome. Depois de cantar Lama, de Alce Chave e Paulo Marques, a jovem encantou a plateia e o locutor que declarou: nesse exato momento, acaba de nascer uma estrela. É interessante nós conhecermos de onde veio para que nós possamos compreender a fala dela quando escreve a canção e diz que a carne mais barata no mercado é a carne negra. Por que, para você, essa carne mais barata do mercado é a carne negra? A letra apresentada, ela traz uma crítica aos diversos tipos de opressão e violência sofridos pela população negra no Brasil, que mesmo se declarando para outras nações como uma democracia racial ou um país sem racismo, o que se percebe na prática é que resquícios, estereótipos do período da escravidão ainda fazem parte do imaginário, da cultura e dos costumes de nossa sociedade. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre os indicadores da violência no Brasil, em 1918, apontou que a taxa de homicídios de negros, pretos e pardos no Brasil foi de 40,2%, enquanto a de não negros ficou entre 16 por 100 mil habitantes. O que é que nós precisamos perceber nessa perspectiva? Que a população negra brasileira
é a que mais sofre com a violência no Brasil. Violência é essa que é fruto da desigualdade de oportunidades e políticas eficazes que promovam uma mudança de paradigmas nas relações raciais e sociais brasileiras. Nós precisamos levantar essa questão. Nós precisamos discutir e rediscutir. Eu convido vocês a pesquisarem para que vocês tenham acesso justamente a essas informações e indicamos a leitura do Atlas da Violência de 2018. Se você jogar lá na internet Atlas da Violência de 2018, você terá acesso ao caderno, onde serão apresentados vários gráficos para vocês, vocês conseguirão compreender essa perspectiva. Trouxe para vocês a capa da revista Veja de 2017, onde ela traz um dossiê explicando, investigando como é ser negro no Brasil, da dificuldade que é ser negro no Brasil. E é bem provocativa essas pesquisas. Sugiro que vocês também possam buscar informações e ler essas informações. Dentro dessa revista, existe um artigo chamado de Racismo, uma verdade inconveniente. O Brasil é racista, as pessoas são racistas, mas elas não se assumem como racistas. Por isso que, como professor, eu digo que nós precisamos discutir e rediscutir sempre. E é importante nós lembrarmos que de 521 anos de Brasil, 388 foram de escravidão. 522 anos. 388 foram de escravidão. No final da aula eu vou deixar para vocês 1 minuto e 10 de uma música Canarô, de Xaneru e Vanauá. Espero que vocês possam aproveitar. Como sugestão de atividade, eu quero que vocês pesquisem no seu livro didático sobre as conquistas e o tratamento recebido pelos negros e indígenas por parte da sociedade. Nesta aula de hoje, foi identificado e problematizado a questão dos indígenas, problematizado a questão do mito da democracia racial e da luta que nós precisamos ter para que nós consigamos romper e vencer esse racismo e essas dificuldades enfrentadas por nós. Aguardo vocês, nós encerramos por aqui. Até a próxima!